Olá pessoal, sejam bem-vindos ao Intensamente. Estamos aqui no mês de outubro e nesse mês a gente vai falar sobre crianças, mas não só sobre crianças que hoje são crianças, mas sobre a criança que você foi, sobre os pais que você teve e os pais que você vai ser ou os pais que você é, os pais que você são. Nesse mês a gente vai falar sobre as fases da infância. A gente vai começar esse vídeo falando sobre como a gente quer gerar um bebê, sobre a vontade, o desejo e a responsabilidade que é ter um filho, sobre um pouquinho da vida do bebê e a importância da família nesse contexto. E ao longo das próximas semanas a gente vai falar sobre a infância, sobre a adolescência, sobre o ser adulto, sobre a escola. Então tem muitas reflexões esse mês. Acompanha a gente e vai compartilhando aí para todo mundo acompanhar junto, tá certo? A gente começa a reflexão de hoje pensando: por que ter um filho? Por que não ter um filho? Parece que ter um filho é uma coisa meio que automática na nossa vida, né? Você nasce, cresce, reproduz e morre. Mas esse reproduz não precisa ser obrigatório para todo mundo, né? É importante a gente pensar que quando decide por ter um filho, é uma escolha de uma responsabilidade imensa que você vai assumir na sua vida. A gente sabe que as experiências desde o bebê influenciam em quem aquele adulto vai se tornar. Então tudo isso é muito importante você pensar quando você estiver pensando em ter seus filhos. E de você que é adulto, pensar como foi a escolha dos meus pais por me ter. Porque a partir daí você já começou a se formar. O ser humano não sabe sobreviver sozinho. Então o bebê nasce com a missão de encontrar alguém que cuide dele e de formar um vínculo com essa pessoa que não vai deixar ela morrer. Então ele precisa de alguém que esteja 100% dedicado a dar tudo de si por ele. Cuidar de um bebê está muito mais relacionado à sua disponibilidade afetiva de se dedicar a essa demanda dessa nova pessoa do que a sua disponibilidade financeira. Muitas pessoas falam: vou ter um bebê só quando tiver dinheiro para isso, quem consegue planejar. Só quando tiver estabilidade, quando tiver um casamento ali ok, uma vida confortável. E não pensa que ter um bebê está muito mais ligado ao quanto de afeto você vai ter, ao quanto de espaço você vai dedicar na sua vida para aquela pessoa, para aquela criança, para aquele filho. Ter um filho é um projeto que vai colocar em pause todos os seus planos profissionais, todos os seus planos pessoais. Então é importante que você pense e realmente programe em que momento vai vir esse filho. Será que eu vou ter realmente preparada para recebê-lo? E quando você vai para a sua história, pergunta ao seu pai, à sua mãe, em que momento você veio? O que estava acontecendo nesse contexto dos seus pais? Será que a sua mãe e o seu pai estavam disponíveis afetivamente, além de financeiramente, para receber você? O financeiro é algo que afeta muito a cabeça dos pais, dos adultos em geral. É um grande limite. Então, muitas vezes, uma dificuldade financeira significa uma grande dificuldade afetiva também. Porque a pessoa está pensando: e agora o que eu faço? E agora não vai ter comida? E agora não vai ter como pagar a conta? E aí você não tem como olhar para aquele bebê e focar nele. Cuidar de um bebê também não está em nenhum manual de instruções. Embora a gente tenha hoje na internet muita informação, a gente tenha manuais sobre o melhor jeito de cuidar, o que fazer quando o bebê tiver cólica, o que fazer quando não conseguir dormir à noite, consultorias de sono, todas essas coisas que as pessoas tentam descrever não valem para todo mundo e não valem para a maioria das pessoas. O mais importante quando a gente fala de dar um cuidado adequado ao bebê é o vínculo que se forma, porque é nesse vínculo que a mãe ou o cuidador principal, aquela pessoa que vai se dedicar ali 100% ao bebê, vai conseguir entender a linguagem dele. É preciso conhecer aquele bebezinho, se conectar com aquele choro e entender de que ele está precisando, em vez de simplesmente ver no manual ou ver até num curso ou alguma coisa que vai tentar te ensinar. Conectar com o seu filho não tem como ser aprendido em outro lugar a não ser a relação com o seu filho. Quando o bebê chora, não quer dizer que ele está com fome sempre. Quando o bebê chora, não quer dizer que ele está necessariamente com sono. O bebê chora por várias razões. O bebê chora por muitas razões afetivas, por muitas razões de estar se sentindo ameaçado, não estar se sentindo seguro. Então ele pode estar chorando simplesmente porque ele quer estar no braço da mãe, no aconchego, porque ele está se sentindo num lugar muito desconhecido.
Imagine que ele passou 9 meses ali dentro da barriga, em forte interação com uma pessoa em especial, né, que era a mãe dele. Nesse momento, ele estava se sentindo seguro ali, estava quentinho, ele tinha um som familiar que era do coração batendo e de repente, através do parto, que pode ser também cheio de intervenções, hoje em dia a gente tem partos extremamente agressivos até para o bebê. Eu vou ficar muito agressiva quando falar de parto, acho melhor não falar disso. E é uma transição que acaba tirando o bebê de um lugar super conhecido para um lugar totalmente desconhecido. Quando nós adultos vamos a lugares desconhecidos, nós procuramos a segurança nesses lugares. A gente procura referenciais de segurança. Então, se você vai num lugar cheio de gente e você vê que tem policiamento, que tem pessoas, que todo mundo está andando com o celular para cima e para baixo, isso te dá uma sensação de segurança nesse lugar. Se você vai num lugar que está escuro, que está sujo, que está fedido, você começa a ficar com medo. Esses são marcadores de insegurança, ainda mais quando esse lugar é desconhecido. Então, do mesmo jeito, o bebê, na experiência dele, ele vai buscar estar seguro. Então, quando ele chora, isso quer dizer que ele está procurando segurança. Ele não está chorando necessariamente porque está com fome, até porque ele nem sabe exatamente o que é fome. Ele está sentindo alguma coisa e aí ele chora. A capacidade de distinguir o que ele está sentindo vem da mãe. Ela que vai adivinhar, ele tá chorando, ele mamou a tal tempo, é a mãe que vai pensar pelo bebê. Ele só vai chorar mostrando como ele tá se sentindo inseguro, ou de uma sensação que vem de fora, ou de algo que ele tá sentindo dentro do corpo, como uma cólica, como fome. Muito se fala sobre o sono do bebê. O bebê não consegue dormir, os bebês não aprendem a encadear um ciclo de sono no outro e tem até consultoras de sono, que se chamam de consultoras de sono, que dizem que você tem que deixar o bebê chorar, porque ele vai sozinho aprender. Quando o bebê está chorando, ele está buscando ser acolhido, ser amparado por alguém. Deixar um bebê chorando até cansar é uma das maiores covardias que se pode fazer com um ser humano. O bebê que é deixado chorando até cansar, ele apaga do psiquismo dele a possibilidade de confiar no outro e de acreditar no vínculo. É aí que você começa a criar a imunidade do bebê à depressão, à solidão, ao isolamento. A saúde mental do adulto, do humano, tem suas bases construídas na possibilidade de confiar no outro, de acreditar que o outro pode ajudar. Então, se você escutar alguém dizendo que tira esse menino do colo, bota esse menino no berço, senão ele vai ficar acostumado, é manha, tá chorando por causa de manha. Um bebê pequeno não consegue, grava isso na sua cabeça, ele não consegue criar, maquinar essa ideia de manipulação que o adulto tem e coloca em cima do bebê. Ele tá chorando, o choro é uma resposta corporal, a sensação de ameaça, a insegurança que ele tá sentindo dentro dele. Então cabe ao adulto que tá perto trazer segurança para essa criança. Então experimenta buscar, fica curioso, pergunta aos seus pais, faz aquela pesquisa na família sobre a sua história. Se você era um bebê que chorava muito, quem era que ia lá te atender, te acalentar, ou que recursos será que você foi desenvolvendo para lidar com a frustração, de chorar e de não ser atendido sempre. Muitas vezes o bebê que era muito chorão, minha mãe disse que eu era um bebê muito chorão, então que eu chorava muito e ninguém fazia me parar de chorar. Então eu imagino que eu fui desenvolvendo alguns recursos para lidar com toda essa frustração de ter o meu choro não atendido tantas vezes. É importante lembrar que cada um tem sua história e através dessa história a gente vai construindo recursos que vão nos ajudar lá na frente em algum momento da vida. Essa foi a reflexão de hoje. Para esse vídeo não ficar gigante, eu nem falei de amamentação. Então se você quiser que eu fale de amamentação, me manda um comentário aqui embaixo, fala comigo no Instagram, manda algum sinal que aí a gente vai preparar esse vídeo, tá certo? Comenta aqui, #quero amamentação. Se você gostou desse vídeo, aperta aqui em gostei, compartilha com todas as grávidas que você conhece. Tá cheio de grávida por aí que eu ando na rua e vejo todo mundo grávida. Então compartilha com todo mundo, manda no grupo da família. Me segue aqui no Instagram, que no mês de outubro eu vou estar falando mais sobre infância, trazendo reflexões sobre a sua infância e sobre a infância que você vai proporcionar aí para as crianças que estão perto. Tá certo? Tchau, tchau. Até a próxima quinta.